agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Em todo o Brasil é baixa a procura pela segunda dose da vacina contra a dengue. O Ministério da Saúde orienta a completar esquema vacinal para combater a doença. Abertas as inscrições para casamento comunitário, que será realizado aqui na UFMA. Maranhão vai receber reforço de tropas federais para as eleições deste domingo. UFMA assina convênio com o Ministério Público. A importância do autocuidado e equilíbrio de emoções são temáticas do nosso quadro Sala de Entrevista de hoje. O nosso convidado é o professor pós-graduado em Neuropsicologia e psicanalista Cidinho Marques. Nosso telejornal está no ar. Primeiro de outubro, mais um mês começando. Vamos aos destaques de hoje com um giro de notícias. O corpo de John Sebastian, passageiro de uma embarcação que naufragou na Praia da Barra, em Tutóia, foi localizado na tarde de ontem por uma equipe do Centro Tático Aéreo. O naufrágio ocorreu a mais de 2 quilômetros da praia, envolvendo 11 pessoas, das quais 10 foram resgatadas por pescadores e equipes de bombeiros. A Capitania dos Portos segue investigando as causas do acidente. A Receita Federal encontrou 200 gramas de skunk, conhecida como a super maconha, em uma caixa de som no centro de distribuição dos Correios. A droga, que vinha de Florianópolis, foi localizada com a ajuda de um cão farejador e será encaminhada às autoridades policiais. Em julho, a Polícia Civil do Maranhão já havia apreendido 1 quilo dessa substância. Um homem foi preso em casa, no município de Vitória do Mearim, por vender gasolina ilegalmente e também por posse de arma de fogo. Após denúncia anônima, a polícia chegou ao local e encontrou 2 bombas de combustível e vários galões de gasolina, além de óleo diesel. 50 cidades do Maranhão vão receber apoio das forças federais para as eleições deste domingo, dia 6 de outubro. Vamos saber então os detalhes agora com o repórter Lucas Santos. Boa tarde, Lucas. Oi, Ana, boa tarde para você e para todos que acompanham o JTV UFMA. Isso mesmo, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou o envio de força federal para atuar no primeiro turno das eleições municipais deste ano em 50 cidades aqui do Maranhão. Essa medida foi tomada após o Tribunal Regional Eleitoral identificar que alguns municípios não possuem um efetivo policial suficiente para garantir a segurança do pleito. Cidades como Bacabal, Barra do Corda, Balsas, Araioses e Arame estão entre as que vão receber esse reforço, que tem o objetivo de assegurar que o processo eleitoral ocorra aí de maneira tranquila e sem problemas. Essas tropas federais são formadas por militares do Exército, Marinha e Aeronáutica e vão trabalhar em conjunto com a Polícia Militar do Maranhão e outras forças de segurança, tudo sob coordenação do TRE. A Força Federal é solicitada juntamente em situações onde há aí um risco maior de violência ou de coação eleitoral, e o envio dessas tropas é essencial para evitar qualquer tipo de tumulto e de intimidação tanto dos eleitores quanto dos candidatos. Além do Maranhão, o Acre, Amazonas, Ceará e Rio de Janeiro também vão receber apoio federal nas eleições deste ano, mostrando aí que é um reforço, esse reforço é uma medida de segurança importante em várias regiões do país. Então, vamos todos votar com consciência, dia 6 de outubro, e com essas informações nós voltamos ao estúdio. Obrigada, Lucas. Olha, gente, em todo o Brasil ainda é baixa a procura pela segunda dose da vacina contra a dengue. Em 2024, o público-alvo da vacina é composto por crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização pela doença depois de pessoas idosas. A vacinação, gente, é uma das novidades para enfrentar a dengue, que neste ano aumentou em todo o mundo, principalmente por conta das mudanças climáticas. O calor intenso e a proximidade do período chuvoso no Maranhão acende o alerta das autoridades de saúde para o combate ao mosquito Aedes aegypti, causador da dengue. Apesar de o Ministério da Saúde já ter disponibilizado a vacina contra a arbovirose para vários estados, a procura pelo imunizante ainda é baixa. Segundo o Departamento do Programa Nacional de Imunizações, 2,2 milhões de primeiras doses foram aplicadas no Brasil, mas apenas 636 mil
tomaram a segunda dose. Aqui no Maranhão, o contraste no número de pessoas que tomaram a primeira e a segunda dose não é muito diferente. Foram mais de 88 mil doses recebidas aqui no Maranhão. Desse valor, pouco mais de 30 mil pessoas tomaram a primeira dose e menos de 7 mil voltaram aos postos de saúde para completar o esquema vacinal. Eu acho que também um pouco de desinformação, né? De como buscar essa segunda dose. O medo também a gente pode atribuir, mas também a gente pode atribuir porque a primeira dose a gente conseguiu levar para outros locais fora das unidades básicas de saúde. Com os primeiros relatos, né, de que pessoas tiveram alguns eventos adversos, as pessoas devem ter se recolhido e não procurar mais as unidades básicas. A eficácia da vacina está comprovada cientificamente e, diga-se de passagem também, que ela não foi detectada nenhum caso aqui no Maranhão. Foram casos de eventos adversos no Brasil. Os critérios para a definição dos municípios escolhidos para receber as doses da vacina seguiram recomendações da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização e da Organização Mundial da Saúde. São Luís e outros 4 municípios da região metropolitana foram contemplados. Além da capital, São José de Ribamar, Raposa, Passo do Lumiar e Alcântara receberam doses do imunizante. Alcântara, ela está num percentual mais alto, né? Em função da população também, que é menor, conseguiu aplicar mais doses e São Luís tem um pouco mais de doses também aplicada. O que menos temos aplicada é Passo do Lumiar, que só temos, no geral, 5% de doses, né? Na segunda dose principalmente. O painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde contabiliza até o momento 5.968.224 casos prováveis e 3.910 mortes confirmadas pela doença ao longo de 2024. O público-alvo da vacina são crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue. Depois vem o grupo de pessoas idosas. Para ter proteção contra casos graves e hospitalizações, é preciso tomar as 2 doses do imunizante. Mas, de fato, a segunda dose que traz essa imunidade completa, que nós chamamos de imunidade completa, né? Então, é por isso da importância da segunda dose. A gente faz a primeira, mas devemos fazer a segunda dose para completar, de fato, a imunização. Perfeito. Estão abertas as inscrições para o casamento comunitário gratuito, que será realizado de forma presencial aqui no Centro de Convenções da Universidade Federal do Maranhão, no bairro Bacanga. E que tem mais detalhes para a gente é a repórter Luciana Rodrigues. Boa tarde, Luciana. Olá, boa tarde a todos que acompanham o JTV UFMA. Tem casamento chegando. Estão sendo ofertadas 500 vagas para o casamento comunitário que vai acontecer aqui no Centro Paulo Freire, na UFMA, o Centro de Convenções aqui da UFMA. As inscrições, elas são destinadas a casais de baixa renda que morem em São Luís e podem ser feitas exclusivamente pelos números do Telejudiciário. São eles: 0800 707 1581 e 98 255 2000. Após as inscrições, os casais devem entregar todos os documentos até o dia 11 de outubro, conforme agendamento feito pelo Telejudiciário. Depois, é só se programar para o grande dia. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Luciana. A Universidade Federal do Maranhão e a Fundação Souza Andrade assinaram um convênio com o Ministério Público do Estado para desenvolver ferramentas e sistemas inteligentes para beneficiar a população com serviços mais rápidos e eficientes. O convênio foi assinado pelo reitor da UFMA, professor Fernando Carvalho, a presidente da Fundação Souza Andrade, Evangelina Noronha, e o procurador-geral do Estado, Danilo Castro. Durante a reunião, o reitor da UFMA também apresentou a MARA, a primeira IA, Inteligência Artificial, entre as instituições de ensino superior. O reitor ainda iniciou os debates para a instalação de uma unidade do Ministério Público na UFMA. A seguir, tem uma entrevista especial com o professor pós-graduado em Neuropsicologia e psicanalista Cidinho Marques.
Vamos para o intervalo e voltamos já já. Em meio a tantos desafios do dia a dia, como descobrir e gerar a felicidade? Hoje, no quadro Sala de Entrevista, recebemos o professor e psicanalista Cidinho Marques. Além de dedicar a vida à educação, Cidinho Marques também é escritor e tem lotado auditórios com palestras motivacionais sobre a importância do autocuidado e o equilíbrio de emoções. Luísa Rabelo, é com você. O que é felicidade? É possível defini-la? E quando falamos de inteligência emocional, como será que conseguimos adquiri-la? Bom, essas e outras questões eu converso agora com o professor pós-graduado em neuropsicologia e psicanalista Cidinho Marques, que é meu convidado de hoje do Sala de Entrevista. É um prazer, professor. Prazer é meu, Luísa, tanto conversar com você como o seu público. Professor, eu queria, para a gente começar essa conversa, falando sobre a felicidade. É possível defini-la? Como a gente pode definir a felicidade? Eu gosto mais de tentar conceituar. A definição me parece que é um ponto de chegada. E para a felicidade, se há uma coisa que não tem ponto de chegada, na minha visão, é a felicidade. A felicidade não é um ponto de chegada, é um ponto de caminhar sempre. Já o conceito de felicidade, eu prefiro sinonimizar como bem-estar, plenitude, e não gosto que as pessoas confundam, advirto para as pessoas não confundirem plenitude e bem-estar como sendo um estado de perfeição, que isso não existe. A plenitude significa incluir tudo que o mundo oferece. Às vezes a felicidade ou a alegria ou o bem-estar podem estar no contrário deles. E às vezes o ruim, o que não é agradável, o que não nos dá alegria, o que parece ser uma coisa ruim, passam alguns dias, você olha para trás e diz, ainda bem que aconteceu aquilo. Então, é uma coisa dinâmica, assim como o universo. Portanto, eu gosto mais de conceituar e não de definir. E agora a gente fala um pouquinho, professor, sobre inteligência emocional. O senhor lançou recentemente um livro, certo? O que a gente pode encontrar dentro dessas páginas sobre inteligência emocional? E é possível adquiri-la? Eu creio que esse livro, eu sou coautor, eu sou um dos autores deste livro. É uma coletânea de pensadores no Brasil, que a editora Literari resolveu reunir para falar sobre esse tema que está pauteando todas as rodas de ciência, tanto no sentido formal como informal, na escola, na família, em todos os lugares. A questão da inteligência emocional como sendo algo que está se sobrepondo, graças a Deus, à inteligência cognitiva. Quando eu falo sobrepondo, eu não estou dizendo eliminando, jamais. Até porque a inteligência cognitiva, o famoso QI, é fundamental para a organização do pensamento, para a percepção crítica da realidade. Sem ele não se faz nada. Todavia, durante muitos anos, o QI, a inteligência cognitiva, a racionalidade, ela imperou. Desde a época do iluminismo, quando a ciência explicaria tudo. Mas depois as pessoas se deram conta de que o penso, logo existo, do Descartes, era meio que não era completo. Faltava uma outra coisa que o Damasio, que é hoje um dos neurocientistas mais respeitados do mundo, é um neurocientista português, ele diz que se fosse o Descartes, não teria dito penso, logo existo. Ele diria penso, sinto, logo existo. Por quê? Por causa da inteligência emocional. Inteligência emocional tem muitas definições, tem muitos conceitos. Mas o que eu mais gosto a inteligência emocional significa conhecer-se, conhecer o outro e administrar as relações. Então, não é nem um controle, não gosto de dizer controle das emoções, porque para mim é impossível. Mas o gerenciamento, a autorregulação, aprender a lidar com os seus impulsos emocionais, nunca foi tão importante, né? Sobretudo depois da pandemia, não é? Eu acho que nós estamos vivendo uma verdadeira pandemia de carências e de doenças mesmo mentais que diz respeito à nossa inabilidade de gerenciar essas emoções. O senhor está falando um pouquinho sobre esse gerenciamento de emoções.
Quais implicações uma pessoa que não tem aí, então, essa inteligência emocional, de não saber gerenciar, de fato, essas emoções, que implicações essa pessoa traz para a vida dela, no seu dia a dia? Das mais diversas, desde implicações positivas, quando você sabe gerenciar, você se relaciona melhor com os outros, mas antes se relaciona melhor consigo mesmo. Porque eu sempre digo que as relações intrapessoais é que derivam as relações extrapessoais, interpessoais. Ou seja, como eu me trato, como eu me vejo, como eu me sinto, termina indo até você. Entender também que as suas ações refletem no outro, né, professor? Com certeza. Tem um pensamento que diz que há um pouco de você na reação do outro. Ou seja, querendo ou não, você participa do que como o outro reage com você. Então, às vezes, a gente tem o hábito de dizer, porque o tal do relacionamento tóxico, porque alguém me provocou, porque alguém me irritou, porque alguém me desestabilizou. Para a psicologia e para a psicanálise, sobretudo, isso não existe. Na verdade, o que a outra pessoa fez foi apenas acender, foi apenas disparar um gatilho de alguma carência, de alguma pendência emocional que você já vem carregando, e como diz o Freud, recalcando, como você reprimiu aquilo, e que estava ali só aguardando uma provocação para ser, através do impulso, para ser vomitado, não é nem para ser comunicado, às vezes é vomitado mesmo, é quando você explode, né? Aquela coisa que estava lá recalcada. E se você depois dá uma olhada no como você fez e aprende com aquilo, ótimo, parabéns. Se não, saiba que isso vai ter implicações muito sérias no seu relacionamento. E agora, voltando à felicidade, vai ter implicações no seu bem-estar. Professor, aonde a gente pode encontrar esse livro, só para a gente finalizar? Da livraria ABI, a Associação Maranhense dos Escritores Independentes, que fica no Shopping São Luís. Ele está à venda lá e eu teria a imensa honra de que as pessoas adquirissem, porque me parece uma obra muito útil, sobretudo porque eu não sou o único autor. Há vários autores dessa obra e aí as pessoas têm a possibilidade de ver várias nuances do mesmo tema, que é a inteligência emocional. Muito obrigada por sua entrevista. Foi um prazer conversar com o senhor sobre esses temas. Eu que agradeço. Sempre uma honra e um prazer estar aqui com vocês na TV UFMA. Eu conversei com o professor Cidinho Marques. Ele é pós-graduado em neuropsicologia e também psicanalista. Ana, eu volto com você. Obrigada, Luísa. Obrigada ao Cidinho Marques. Parabéns pelo trabalho. Eu já tive a oportunidade de participar de uma palestra do professor Cidinho e realmente é muito motivadora. E o nosso telejornal termina por aqui, mas você de casa pode rever nossas reportagens e entrevistas no YouTube e no Instagram da TV UFMA. Acompanhe também o resumo do nosso telejornal no programa Destaques JTV UFMA, às 18 horas. Uma ótima terça-feira para você.